Chegando com mais um Café com Aposta, edição Premier League de final de semana. Mais uma vez lembrando que a Premier League está dividida, né? Tivemos jogos na rodada passada e essa semana teremos apenas 5 jogos, então provavelmente a gente vai para um Café com Aposta mais curtinho, tá? Na semana passada tivemos aqui apenas 2 entradinhas, a vitória do City, o Back City. Curioso desse Back City, mais uma vez entrei no Back City. 161, né? Eu entrei pré-live nesse daí. Fiquei um pouquinho no primeiro tempo, saí, voltei, consegui pegar o gol do Bernardo Silva, tá? Peguei o gol, encerrei e falei assim, cara, tá tranquilo, acho que é só, a única entrada que vai sobrar aqui é só o nosso vovô lá pro segundo tempo. O City tomou a virada. Eu tava fora do mercado, tava fechado, só com o lucro ali. O City tomou a virada. Quando o City tomou a virada, eu falei, então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar a stake que eu colocaria no back, mais o lucro que eu já tive pra pegar uma remontada do City, certo? Com o City perdendo ali de 2-1. Consegui pegar o segundo gol, mas aí, vou ser honesto, rolou uma pipocada da minha parte, eu encerrei, né? E aí o City foi fazer o gol lá aos 90 e brau. Mas eu já tava fora do mercado, tive um lucrinho bacana lá. E aí no jogo do Aston Villa, eu pensei em trabalhar um back Aston Villa. Entrei e fechei a posição acho que 2 ou 3 vezes no primeiro tempo. No finalzinho do primeiro tempo abri um Lay Everton. Fiquei o final do segundo tempo, fiquei o começo do segundo tempo. E aí acabei terminando com quase zerado, mas um pouquinho de head que eu peguei esse head no meu back Aston Villa, né? De abrir e fechar a posição. Então, no geral, semana legal. Para essa semana, provavelmente não será de muita coisa. Temos Arsenal e Crystal Palace. É óbvio que, mais uma vez, eu gosto do back do Arsenal. Mas, eu vou... A gente vai pular. Então aí, presta atenção. Vamos pular da planilha o back Arsenal a 1,30. Por quê? Acredito que conseguimos pegar esse back mais alto durante a partida. O Arsenal enfrenta um Crystal Palace que é um dos times mais under do campeonato. Então, imaginando uma possível defesa bem postada do Crystal Palace, o Arsenal com uma série de dificuldades. E até porque, se a gente olhar aqui, ó, recentemente o Arsenal tá sem ganhar aí desde antes do Natal. A última vitória do Arsenal foi dia 16 de dezembro. Empatou com o Liverpool, perdeu para o West Ham, perdeu para o Fulham. Gosto do back Arsenal, não vai entrar. O que eu vou buscar? Eu vou buscar esse back Arsenal na partida numa odd um pouco maior. Acredito que essa odd sobe. A única forma de eu pegar o back Arsenal a 1,30 e pouco é o Arsenal começar amassando o Palace, tá? Que eu acho que não deve acontecer. Então, deixa eu tirar essas duas aqui da semana passada. Infelizmente, o back Arsenal aqui vai acabar ficando de fora justamente pela odd baixa, né? Essa odd baixa complica um pouquinho. Se no jogo do Arsenal o time da casa não tem odd, no jogo do Brentford sim temos odd de 1,89 para o time da casa. O problema do Brentford é isso daqui, ó. 5 jogos aí, 5 derrotas seguidas. Então vale um Lay Brentford, cara. É complicado, viu? O Nottingham Forest também não tá nas melhores coisas, apesar de ter tido 2 vitórias aí, conseguiu ultrapassar o Brentford, tá um pouquinho melhor, vamos dizer assim, né? Na sequência. Mas aí também você olha o Race fora de casa do Nottingham Forest, em 5 jogos, um empate, uma vitória recente contra o Newcastle, todo mundo tá ganhando do Newcastle. Em casa, o Brentford vem aí 2 derrotas seguidas, sendo uma delas para o Aston Villa, outra para o Wolves. Venceu o Luton lá no dia 1º de dezembro. É lei futebol, né? Essa partida. Um detalhe que chama atenção é que em casa o Brentford é o time mais over do campeonato. Foi over contra o Wolves, over contra o Aston Villa, over contra o Luton, não foi contra o Arsenal, tentaram se fechar ali, né, contra o Arsenal, e foi over contra o West Ham. Esse dado aí pode levar a gente a, na partida, buscar mais de um gol, principalmente depois que sair o primeiro gol, pode ser que a gente consiga achar mais gols nessa partida. E o over 2,5 não tá numa odd ruim aqui, ó, 1,87. 1,87 para um over 2,5. Gosto da odd, acho interessante e pelos nossos dados
dá pra acreditar que acontecerá, né? Que é possível, porém, devido à minha falta de acompanhamento, vamos dizer assim, tanto de Brentford como Nottingham Forest, eu vou acabar deixando de fora. Apenas 5 jogos esse final de semana, domingão a 1h30 da tarde, Bournemouth recebendo o líder Liverpool. Liverpool que pode ficar sem o Salah, né? Salah se machucou jogando pelo Egito lá na Copa Africana. Copa Africana das Nações, que, aliás, o Egito é o maior vencedor, né? Se eu não me engano, o Egito é o maior vencedor. O Egito sem o Salah, Klopp já falou que talvez é complicado o negócio, mas, vamos ser sinceros, o Liverpool é muito mais time do que o Bournemouth, né? O Liverpool é bem mais time do que o Bournemouth. O Liverpool vem numa sequência maravilhosa, tá? Maravilhosa. Acredito ser possível um back ao Liverpool. É importante ficar ligado que, recentemente, a fase do Bournemouth é muito boa e o Liverpool, apesar de estar numa fase maravilhosa, tem vários desfalques. E vários desfalques importantes, como o Salah, que a gente falou que está jogando lá o outro campeonato, e o Arnold. Eu considero o Arnold um jogador excelente, muito importante para o Liverpool. Mas tem lá o Darwin Núñez que de vez em quando consegue fazer os gols. E parar pra pensar que quando o Darwin Núñez chegou na Premier League, se falava que ele ou o Haaland, quem será que vai jogar mais? O Race atual do Bournemouth em casa, nos últimos 5 jogos, aqui tem 4, né? Um não terminou, tava empatado essa partida com o Luton aqui, mas são 5 jogos sem perder, tá? Sem perder. Já o Liverpool fora de casa são 5 jogos sem perder, ou seja, querendo ou não, a gente vai olhar para uma partida aqui de 2 times numa fase muito boa. É tão boa que se você pega só as últimas 10 partidas disputadas, o Bournemouth seria o 5º do campeonato. Olha que fase boa do Bournemouth, 5º do campeonato. Porém, cara, o Liverpool é um time muito sólido. Eu não vou entrar num back ao Liverpool, tá? Porém, um lay ao Bournemouth a 4.6 para mim faz sentido e é uma entrada menos arriscada, vamos dizer assim. Domingão, antes mesmo da partida do Liverpool, teremos o Sheffield recebendo o West Ham. Bem sincero, o Sheffield é o último do campeonato, tem apenas 2 vitórias. Por algum motivo aqui estão descreditando demais o meu West Ham. O race do West Ham não é muito ruim, apesar de ter empatado no 0x0 com o Brighton na semana passada, né? A gente tinha pensado aí em alguns gols, algumas vezes na partida, mas acabou não saindo nada, ficou no 0x0. Perderam para o Fulham lá em dezembro, mas o Sheffield tá uma draga danada. Eu posso estar errado, mas eu não consigo entender muito o porquê dessa odd tão alta do West Ham. Pra mim é alto. Pra mim o West Ham a 2,32, mesmo que jogue fora de casa, é alto. Tem desfalques importantes sim no time do West Ham, né? Principalmente o Bowen aqui, um dos principais jogadores do time. Kudus está lá na Copa Africana, Agüero do zagueiro também na Copa Africana, Paquetá, que é praticamente o motorzinho desse meio campo do West Ham aqui, listado também como lesionado, né, como não jogaria, porém é o Sheffield, o último do campeonato. Olha, você vai me desculpar, mas o Sheffield eu vou ter que separar um leizinho a 3,5 para eles aqui. Acredito que o West Ham tenha mais time e consiga jogar melhor do que o Sheffield em casa. Posso estar sendo muito enganado, mas algo me diz que se o Sheffield está em último no campeonato, um motivo tem. Assim como eu comentei de nos outros jogos ficar de olho num possível over depois do primeiro gol, aqui, principalmente se esse primeiro gol vier do lado do West Ham, o Sheffield em casa, o over 2,5 acontece com uma certa frequência. Fora de casa, o West Ham, o over 2,5 acontece com uma frequência ainda maior. Cara, vamos fazer o seguinte, eu acho que eu nunca fiz isso aqui, mas vamos fazer pela primeira vez. Pela primeira vez em uma única partida, eu vou deixar separado 2 entradas aqui para eu trabalhar nessa partida. 2 entradas que eu gosto bastante. Não sei se eu faria as 2 ao mesmo tempo, ia depender muito do ao vivo, mas um time que toma gol, um time que precisa da vitória, recebendo um adversário que faz gols, jogando em... Cara, assim ó, é cenário
pra gente buscar esses gols aí. Coloquei aqui, tá? Eu não sei se eu tô sendo enganado aqui, ó, mas o West Ham, ele não bate o 2,5 contra o Arsenal. Até aí contra o Arsenal já tá ganhando, vai tentar segurar. O West Ham é um time de muito contra-ataque, né? Contra o Fulham tomaram 5, contra o Tottenham venceram a partida, contra o Burnley venceram. Tá vendo? O 2,5 batendo várias vezes. Se esse primeiro gol vem do lado do West Ham, pra mim isso daqui ia ser lindo, ia ser melhor ainda. Então gosto do 2,5, gosto do lay ao Sheffield também. Acho que eu nunca fiz isso, né? Deixa eu colocar aqui Sheffield over 2,5, né? E pra gente finalizar, na segunda-feira teremos o Brighton 1,65 enfrentando o Wolves. Aqui, eu vou ser bem sincero com vocês, eu gosto do back do Brighton, tá? Mas eu vou te mostrar alguns motivos de eu acabar não colocando nada na lista. Então, sim, não vou colocar nada nessa lista, mas várias coisas são justificáveis na minha visão. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Vamos colocar a forma recente em casa. Eu sei que o Wolves está ali no topo, mas quem joga em casa é o Brighton, tá? Em casa, nos últimos 5, o Brighton não perdeu, tá? Nos últimos 5, o Brighton não perde. Nos últimos 10, o Brighton tem apenas uma derrota. Um time muito forte em casa, por isso esse 1,65. Por outro lado, fora de casa, se a gente pega aqui o Wolves fora de casa, o Wolves perde 4 de 5. Você fala, pô, então é back Brighton, certo? Você pode até pensar dessa forma, mas olha isso, na fase recente dos times, pegar aqui os últimos 5 jogos, o Wolves é o 4º do campeonato. Pegar os últimos 10, o Wolves é o 6º do campeonato. Significa o quê? A fase recente do Wolves é uma fase muito boa e aí dificultando um pouquinho esse nosso back. No live, assim como o jogo do Arsenal, no live pode ser que a gente encontre esse back aqui, tá? No pré-live um pouco mais difícil. O over eu gosto bastante. O over do Brighton, a gente viu que por muitas vezes o Brighton foi o time mais over do campeonato. Tem 38 gols marcados, bastante gol marcado no time do Brighton. Porém, recentemente esse over não bateu, né? Nos últimos 4 jogos, nos últimos 5 jogos, 4 vezes não bate esse over 2,5 do Brighton. O que dá pra gente pensar é, caso o Wolves saia na frente, o over 2,5 fica bem mais interessante. Caso o Brighton saia na frente, sabendo da posse de bola deles, às vezes vai ser um pouco mais difícil para a gente buscar este 2,5. Teve o 0-0 ali contra o West Ham, teve 1-1 com o Palace, perderam do Arsenal em 2-0 e empataram com o Burnley. Então o Brighton começou cheio de fogo e acabou perdendo um pouco de fôlego. E o Brighton tá sem um mitoma, tá? É interessante o over, é interessante o back ao Brighton mais do que tudo. O lay ao Wolves também é interessante, mas o back ao Brighton e o lay ao Wolves acabam ficando de fora porque a fase do Wolves é muito boa. Aí você fala, pô, a fase do Wolves é muito boa, então vamos num lay ao Brighton, mas o Brighton vai jogar em casa, não perde em casa, tem posse de bola, esse lay não vai corrigir, bem difícil da gente buscar alguma coisa aqui. O estilo de jogo do Brighton não vai favorecer este lay ao Brighton em nenhum momento, né? Só se você consiga achar aquele contra-ataque chave da partida. Já o back ao Brighton, devido à fase recente do Wolves, pode ser que fique um pouco difícil. Gosto bastante, tá? Ele quase entra. Ele acaba não entrando porque o Wolves venceu muitos jogos aí, mas você viu que em casa o Wolves não é tudo isso. E mais uma vez, todas essas odds que a gente comenta aqui estão no Bolsa de Apostas, um exchange com a melhor taxa do mercado para você. Se inscreva lá se você não está inscrito ainda. Se você está assistindo esse vídeo na sexta-feira, lá para 7 da noite, teremos uma live especial do Café com Aposta com a rapaziada que cobre aqui o Café com Aposta. A gente vai falar dos próximos jogos e tudo mais. Certo? Bom trade para vocês, bons greens. Nos vemos na próxima.